Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição Salomão, o rei mais sábio de Israel. Sua interação no canal com seus comentários, compartilhamento do vídeo nas suas redes sociais, seu like, ajudam a impulsionar o vídeo nas sugestões de vídeos interessantes. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e lembre-se de acionar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Faça seu investimento financeiro neste canal clicando no ícone do coração e me ajude a levar as reflexões bíblicas a muitas outras pessoas. O versículo do dia está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11, que diz: Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, e nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para julgares a meu povo, sobre o qual te pus rei. O texto de referência é 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34, no qual consta Deus atendendo ao pedido de Salomão por sabedoria, lhe dando riquezas, fazenda e honra, de forma que vinha um rei de todas as terras próximas e distantes ouvi-lo expressar sua excelente sabedoria recebida de Deus. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, ele ressalta que a sabedoria e conhecimento são bênçãos concedidas por Deus que podem mudar completamente a história de uma nação. Hoje nós vamos conhecer melhor a trajetória de vida de Salomão, a sabedoria que Deus lhe deu e a importância do templo na história de Israel. O rei Davi foi o responsável direto em instruir Salomão quanto aí à necessidade de ele preservar a sua fé, sua comunhão com Deus e sua integridade moral na sua trajetória de vida. Ciente de que sua morte era inadiável, Davi chegou a desafiar a Salomão a ser homem, ou seja, a fazer de um tudo para não se desviar do centro da vontade de Deus. Os 40 anos de reinado de Davi foram de muitas guerras, cujo objetivo alcançado era promover a paz na nação, pois nenhuma nação ousou mais se levantar contra Israel, pois seria derrota na certa. Diferente dos 80 anos de guerra nos reinados de Saul e Davi, Salomão teve um ambiente pacificado para reinar, firmou pactos com diversos reis e conduziu a nação de Israel em um período de muita paz, crescimento e prosperidade. A trajetória de Salomão teve seu início de uma forma tranquila, por ele ter nascido dentro do Palácio Real, e além dos ensinamentos práticos, vendo a forma de governo conduzido por Davi, Salomão ele teve a oportunidade de estar frente a frente com o maior rei de Israel para ouvir seus sábios e infalíveis conselhos que tinham como base uma vida de intimidade profunda com Deus, cujo padrão de vida deveria ser colocado em prática também por Salomão. Salomão, filho de Davi com Betseba, também era conhecido pelo nome de Gedidias. Na linhagem real, Salomão não seria o sucessor direto do rei Davi, pois ele não era o filho mais velho de Davi. Quando Deus deu Salomão a Davi e a Betseba para consolá-lo da morte do filho, fruto do adultério com ela, Davi ele já tinha pelo menos 6 irmãos mais velhos. Os 3 primeiros filhos de Davi foram Aminon, que foi morto amando seu irmão Absalão como vingança pelo estupro de sua irmã Tamar, Quileabe, que também era conhecido por Daniel, que provavelmente tenha morrido ainda jovem, pois não há aí na Bíblia registro sobre a vida dele. Absalão foi o 3º filho de Davi e ele foi morto por ocasião de sua tentativa de usurpar o trono de Israel e tentar matar o próprio pai. O 4º filho de Davi foi Adonias, e com a morte dos 3 primeiros filhos mais velhos, dentro do costume da época, Adonias seria o sucessor de Davi, e aproveitando a debilitação física de Davi, que estava à beira da morte, Adonias ele chegou a reivindicar o reino, tomando a iniciativa de se aclamar rei de Israel. Ao ser avisado, Davi ele contornou a situação e ordenou que Salomão fosse ungido rei de Israel em seu lugar. Após Salomão estar reinando sobre a nação, Adonias, ele, de uma forma astuciosa, ele tentou usurpar o trono de Israel, fazendo um pedido a Betseba, mãe de Salomão, para que ela intermediasse seu pedido de casamento com Abisag, a sunamita que foi dada a Davi por esposa e que cuidou de Davi nos últimos dias de vida, dormindo ao seu lado, o aquecendo do frio. Salomão, discernindo a verdadeira intenção de Adonias, ordenou que ele fosse morto, pois era costume que quem mantivesse a relação sexual com a mulher ou com a concubina de um rei, o tal homem também teria direito ao reino, já que teria desmoralizado e vencido o rei
que não pôde defender sua esposa ou sua concubina. Adonias ele foi o último entrave eliminado para a consolidação do reinado de Salomão, cuja conduta inicial foi de temor a Deus. Na velhice, Salomão ele entrou em decadência espiritual ao aderir à idolatria devido aos muitos casamentos mistos com filhos de reis pagãos realizados para selar os pactos de paz entre o reino de Israel e as nações pagãs. Como legado literário, Salomão escreveu vários salmos, os livros de Provérbios, Cantares e Eclesiastes, sendo que o livro de Cantares foi escrito na juventude de Salomão e o livro de Eclesiastes foi escrito na sua velhice. O profeta Jeremias, ao escrever o livro de 1 Reis, ele também atribuiu a Salomão a composição de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, obras literárias falando sobre as árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede, bem como falando sobre os animais, as aves, os répteis e também os peixes. Desde quando nasceu, Deus amou Salomão e colocou no coração de Davi coroá-lo rei em seu lugar. No trono, Salomão teve uma oportunidade única. Após Salomão oferecer a Deus 1000 holocaustos, naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: "Pede o que queres que eu te dê." Salomão começou a reinar com cerca de 20 anos de idade, fase que geralmente os jovens pensam muito nos seus ideais de vida e em seus desejos pessoais. Salomão foi na contramão do que seria o mais provável e colocou a vontade de Deus e suas obrigações reais acima dos seus desejos pessoais. De pronto, Salomão expressa seu reconhecimento quanto à soberania de Deus e do seu imensurável amor para com Davi, seu pai. Em seguida, Salomão disse: "Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo?" Além do pedido de Salomão ser algo fundamental para que ele tivesse sucesso em sua gestão como rei, as motivações que o levaram a fazer tal pedido estavam embasadas na sua confiança de que Deus ele era o único que podia potencializar a capacidade do ser humano, como também expandir de forma sobrenatural para que a pessoa possa fazer o que for preciso ser feito. Diante de Deus, cada pessoa tem liberdade de fazer suas escolhas pessoais, mas é preciso se conscientizar de que cada pessoa é escrava de suas próprias escolhas. Caso a pessoa tome decisões precipitadas, equivocadas ou com motivações erradas, a pessoa ela atrairá maldição sobre si, terá que arcar com as consequências das próprias escolhas pessoais, poderá vir a prejudicar a sua família, a sociedade com a qual convive e até perder a salvação eterna. A prudente escolha de Salomão ao fazer seu pedido a Deus lhe rendeu sabedoria sobrenatural, paz, prosperidade e crescimento na história de Israel. Salomão foi um grande gestor, sua corte era extremamente organizada, ele foi um grande diplomata, foi um grande comerciante, dominou e controlou as rotas comerciais em pontos estratégicos por meio das alianças com outros reis. Ainda sobre a sabedoria de Salomão, ela foi construída e consolidada em seu caráter a partir do seu amor a Deus e das instruções recebidas de Davi. Por isso, Deus o honrou com uma sabedoria que ultrapassou os limites familiares, intelectuais e seculares, pois Salomão ele teve uma sabedoria da parte de Deus, se tornando aí o rei mais sábio da história bíblica, comparada com a imensidão da areia da praia do mar, ultrapassando a sabedoria dos renomados intelectuais do Oriente, do Egito e de todas as nações ao redor de Israel, superior à sabedoria dos reis que antecederam Salomão e dos reis que, depois de Salomão, vieram a reinar em seus países, inferior apenas à sabedoria de Jesus Cristo, enquanto, como ser humano comum, habitou por 33 anos aqui na terra. A sabedoria dada por Deus a Salomão para julgar de forma justa as diferentes causas em Israel não se baseava em filosofias humanas abstratas e especulativas, como era a sabedoria dos sábios da época. Salomão não perdia tempo analisando ou meditando sobre as questões que precisavam ser julgadas. Ele era pragmático. Ele fazia aplicações práticas voltadas para ações que, de fato, resolveria de forma justa e moralmente correta o que fosse preciso ser resolvido. A prioridade de Salomão era solucionar os reais problemas do povo, governá-los bem e julgar com justiça. O pastor César Rosa ele cita em seus comentários o caso emblemático de duas prostitutas que tiveram filhos
e durante o período do sono à noite, uma delas acabou rolando na cama para cima do filho e vindo a matá-lo. Ao perceber o que havia ocorrido, aquela prostituta levou o filho morto e colocou no lugar do filho da sua companheira com quem dividia a casa, se apropriando aí da criança viva como se fosse dela. Ao acordar, a mãe da criança viva percebeu que o seu filho havia sido trocado, mas a outra não quis admitir o fato e o impasse ele foi levado para que Salomão o resolvesse. Salomão pediu uma espada e ordenou que a criança ela fosse partida ao meio para que cada uma das mulheres levasse metade da criança. A mãe que o filho estava vivo, de imediato, ela clamou ao rei para que a criança fosse entregue à mãe da criança que havia morrido. Já a mãe da criança que havia morrido disse: não seja meu nem teu, pode dividir a criança ao meio. Imediatamente Salomão ordenou que a criança fosse entregue à sua verdadeira mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. De fato, quando um justo governa, o povo se alegra, pois ao depender de Deus para as tomadas de decisões em prol da nação, o governo ele dá a Deus liberdade para promover prosperidade, crescimento e alegria naquela nação. Como bem disse o salmista no Salmo número 33, verso 12, a parte A, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Sem sombra de dúvidas, os princípios que norteiam a vida de um governante diz muito quanto à sua disposição ou não de permitir que Deus ele seja reconhecido ou não como Senhor absoluto sobre a nação que está sob sua gestão. Quanto ao templo construído por Salomão, principalmente a sua inauguração, a sua dedicação ao culto exclusivo a Yahvé Adonai, o soberano Senhor do universo, foi o auge do reinado de Salomão. Também foi a consolidação de um dos mais nobres desejos de Davi de construir o templo para impulsionar a adoração a Deus no meio do povo. Veja algumas curiosidades acerca do templo. O terreno foi adquirido pelo rei Davi. Parte do material para a construção do templo também foi preparado e armazenado por Davi. Antes de sua morte, Davi deu instruções específicas a Salomão quanto à construção do templo. Davi organizou a escala dos sacerdotes que estariam trabalhando no templo, a escala dos levitas, dos 4.000 músicos e cantores, dos 4.000 porteiros, dos oficiais e também dos tesoureiros do templo. Davi entregou ainda a planta de construção do templo, que teria 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros de altura. Entregou também a planta das salas ao redor do templo e dos utensílios que seriam utilizados no templo. A construção do templo durou 7 anos e foram arrecadados 100.000 talentos de ouro, ou seja, mais de 3 toneladas de ouro, 1 milhão de talentos de prata, ou seja, mais de 30 toneladas de prata. A quantidade de ferro, de cobre e outros materiais não foi mencionada. Quanto à madeira que foi importada do Líbano, foram utilizados 70.000 homens no transporte que era feito em jangada lá no mar Mediterrâneo até a cidade de Jope e depois por via terrestre para a cidade de Jerusalém. Foram utilizados 80.000 homens na retirada da madeira nas montanhas e no preparo para a aplicação. Havia 3.600 encarregados, gerentes para o trabalho. Um dos principais mestres de obra foi Irão-Abi, que foi enviado por Irão, rei de Tiro, à cidade de Jerusalém. Outro detalhe super interessante é que as madeiras e as pedras foram preparadas sem o uso de machado ou sem o uso de quaisquer outros instrumentos de ferro. Durante a construção do templo, Deus, provavelmente aí por meio do profeta Natã, ele falou com Salomão, lhe fazendo promessas condicionadas à obediência. A inauguração do templo foi marcada por uma grande festa que durou 2 semanas, mas o ponto alto da festa foi que, após Salomão orar consagrando o templo e na oração clamar a Deus por misericórdia, por graça, por livramento das pestilências, dos ataques estrangeiros e da guerra, a manifestação da glória de Deus ela foi tão intensa que ninguém conseguia entrar no templo e do lado de fora as pessoas não conseguiam ficar de pé. Todos se prostraram com o rosto no chão, adorando a Deus.
A resposta de Deus à oração intercessória de Salomão, ela foi respondida na íntegra em todos os aspectos colocados por Salomão, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 14, que diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ainda acrescentou promessas específicas a Salomão e aos seus descendentes quanto à preservação da descendência real no trono de Israel, o que infelizmente não ocorreu porque os descendentes de Salomão foram desleais, foram infiéis às instruções de Deus, ao ponto de Jeconias, o último descendente de Salomão a reinar sobre Israel, ser amaldiçoado por Deus e interromper aí a sequência da linhagem real de Davi por meio de Salomão como reis sobre a nação de Israel. Quanto à possibilidade ou não de Salomão ter morrido na condição de salvo, apesar do seu declínio espiritual, tendo em vista o seu envolvimento com a idolatria, se levarmos em consideração que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão na sua velhice e observando as conclusões que Salomão chegou no livro de Eclesiastes, se mostrando ciente e conscientizando da realidade de que cada pessoa responderá por suas escolhas e seus atos diante de Deus, seu conselho de que o jovem deve se lembrar do Criador enquanto tiver oportunidade, e que cada pessoa deva temer a Deus de todo o coração, pois Deus ele vai trazer a juízo todas as obras das pessoas, até mesmo as que foram efetivadas em secreto, quer sejam boas ou ruins. Penso que no final dos seus dias, Salomão se arrependeu de seus pecados e tenha pedido perdão a Deus, se consertando e realinhando sua conduta à vontade de Deus. No entanto, como a palavra final quanto à salvação ou condenação de uma pessoa, ela é de Deus, como bem observa o pastor César Rosa em seus comentários, a melhor opção é aceitar o que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz: As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. A história de vida de Salomão, o rei mais sábio de Israel, deixa evidente que Deus é imprescindível na vida humana, em especial se a pessoa ocupa um cargo de liderança política, social, profissional, familiar ou religiosa, já que tudo que essa pessoa fizer dará cobertura espiritual às pessoas que estão sob sua tutela ou dará legalidade para o inimigo agir e destruir as pessoas. Sem obediência voluntária e irrestrita à vontade de Deus, é impossível de a pessoa ser próspera, abençoada e prover cobertura espiritual, fechar as legalidades ao inimigo sobre a vida de quem estiver sob seus cuidados. Enquanto Salomão se dedicou a cumprir os desígnios de Deus, se utilizando de forma positiva e proativa a sabedoria dada por Deus a ele, Israel experimentou um período de prosperidade, crescimento e paz. Parafraseando o que disse o escritor Samuel Schultz, a sabedoria de Salomão foi muito útil para ele administrar a nação, mas ele vacilou e não a utilizou para administrar o seu próprio coração. Por isso ele caiu em declínio espiritual. Seja sábio, seja sábia ao fazer suas escolhas pessoais, tanto diante de Deus quanto diante da família, dos amigos e da sociedade. Olhando para o modelo de gestão de Salomão, fica claro que os princípios que norteiam a vida de um governante diz muito quanto à sua disposição ou não de permitir que Deus seja reconhecido ou não como Senhor absoluto sobre a vida da pessoa e também sobre a vida da nação que está sob sua gestão. Pense seriamente nisso ao escolher seus governantes, pois sua liberdade de culto pode ficar comprometida ou então você ter expandido a sua liberdade religiosa, como ocorreu nos dias de Salomão, que o próprio Salomão se encarregou de construir um templo e dedicá-lo à adoração exclusiva a Yahvé Adonai, o soberano Senhor do universo. Assim como foi com Salomão, as promessas de Deus, elas continuam condicionadas à obediência voluntária e restrita das pessoas às instruções divinas. Se necessário,
Reveja sua postura, suas crenças absolutas, suas reais motivações, suas escolhas e seus posicionamentos enquanto ainda é tempo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.